E é nas alegrias do Senhor que nós vamos iniciar a nossa celebração, acolhendo o celebrante com o canto de entrada. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando o seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Desejamos que a paz do Senhor esteja presente em cada lar, e nesta Eucaristia queremos rezar pelo bem espiritual de todas as famílias, especialmente daquelas pessoas que nas famílias se encontram enfermas, para que Deus as fortaleça, para que Deus as console. Vamos, portanto, dar continuidade à Eucaristia já iniciada pelo cântico, evocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de amor, vamos celebrar os santos mistérios do Cristo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de amor, vamos celebrar os santos mistérios do Cristo Senhor. O amor e a paz de Deus, que é Pai, nosso sumo bem, estejam com todos seus filhos e filhas para sempre. Amém. E o amor e a paz de Deus, que é Pai, nosso sumo bem, estejam com todos seus filhos e filhas para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste instante, vamos nós pedirmos ao Senhor que nos conceda o seu perdão, dizendo juntos: Deus Pai Todo-Poderoso, na vossa presença e perante o vosso Filho e o Divino Espírito Santo, reconheço que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, obras e omissões, por minha culpa, minha grande culpa. Pai, já não sou digno de ser chamado vosso Filho. Rogo, pois, a bem-aventurada Virgem Maria, a São José, a São Miguel Arcanjo, aos santos apóstolos, a todos os santos, e a vós, irmãos, que supliquem por mim ao Pai da misericórdia. Senhor, sede-nos propício. Continuemos implorando perdão de Deus mediante o cântico penitencial. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador.
vosso coração de pai sabe perdoar, vosso coração de filho sabe perdoar, vosso coração de Deus consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade, vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso povo é santo, mas também é pecador. O Deus de toda consolação e Pai misericordioso, se compadeça de nós e nos conduz à vida eterna. Amém. Indulgência, absolvição, perdão e remissão de todas as nossas faltas, nos concede o Senhor Deus onipotente e misericordioso. Amém. Pai, não me afasteis de vossa presença e não retireis de mim o vosso divino Espírito. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Renovai em mim a alegria da vossa salvação. E o meu espírito se alegrará em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorifiquemos a Deus com o nosso hino de louvor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor nosso Pai, glória ao Senhor nosso Pai, glória ao Senhor nosso Pai, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Oremos. Concedei-nos propícios, Senhor, que sempre pensemos o que é reto e o pratiquemos, para que, não podendo viver sem vós, vivamos conforme a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e convosco viveina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus se torne uma luz para todos nós. Que ela alimente as nossas esperanças e nos faça crescer no amor de Cristo. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobiná, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar,
ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa do seu Pai. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 137. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais do que prometestes. Naquele dia em que griteis, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Outra vez. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. E agora de pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra. Eu quero entender melhor. E eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Adquirimos a fé pelos ouvidos. Ouvindo as palavras de Cristo, O Senhor esteja convosco. Ele está ao nosso lado. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo
que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Diletos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os textos sagrados da semana, então, que estamos a concluir, são textos, ou foram textos, que demonstravam a ação de Deus voltada para salvar e incluir o seu convívio todos aqueles e aquelas que estivessem dispostas a fazer a sua vontade, não importando se era ou não do povo de Israel, porque Deus não veio apenas para um grupo de pessoas, mesmo sabendo que entre Israel existia aquela consciência de ter sido um povo escolhido, eleito, amado por Deus, não importa se as pessoas elas são provenientes de um grupo considerado por outros como alguém pagã ou como alguém não dado a tradições, vamos dizer, religiosas, a cultura de fé, a visão do Deus muito disseminada em Israel. O que importa é a vontade em fazer o bem, em praticar a justiça, em amar. Na primeira leitura da profecia de Isaías, está Isaías, divinamente inspirado, profetizando que o administrador do palácio vai ser destituído do seu posto, do posto que ocupava, vai ser demitido. E o Senhor vai chamar um servo seu, então, contrariando toda aquela visão, aquela liturgia, aquela expectativa, aquela consciência de que quem foi eleito teria que permanecer à frente da função que exercia e que alguém de um outro povo não poderia ocupar tal função. Diante de Deus, isso não acontece. Pode acontecer diante de doutrinas, teologias, pensamentos diversos. Essas coisas vão sendo construídas pelos homens. Há aspectos em que são benéficos, essas coisas são benéficas, mas outras não. Quando as teologias, as doutrinas, não deixa de ser ideologias, filosofias pastorais, visões, elas condizem com a vontade de Deus, que elas então procuram esclarecer a importância da inclusão, da unidade, da fraternidade. Claro que são coisas queridas e amadas por Deus, mas quando elas partem para sacralizar a separação, a divisão, em nome de certas conveniências,
essas coisas, mesmo que sejam tidas como sagradas, são diabólicas. E nós precisamos alertarmos para o fato de que temos que obedecer a Deus. E não a grupos religiosos que com as suas visões e interpretações, visão de Deus, passam a ensinar teorias que entoam no ouvido, ou nos ouvidos das pessoas, como se fosse algo sagrado, intocável, é coisa divina, e se passar desse limite é um ato pecaminoso. Não é assim. Nós vimos na leitura de hoje que a primeira leitura, a liturgia de hoje, Deus então diz: eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Então essa questão de abrir e fechar e ter as chaves já era algo profetizado lá no Antigo Testamento e que não estava relacionado à pessoa de Pedro, mas que no Evangelho de hoje se coloca Pedro como este homem a quem o Senhor dá as chaves, né? Abre, fecha as portas. Mas é preciso entender que lá no Antigo Testamento, a quem se atribui essas chaves? A quem se atribui a chave? E no Novo Testamento, o mérito de abrir e fechar portas, se nós formos ler o Novo Testamento na sua integridade, não é um mérito apenas de Pedro, que foi um grande apóstolo do Senhor. Um homem humilde, também fraco, como todos nós o somos, a ponto de em determinado momento negar a Jesus, mas ser capaz também de reconhecer sua falha e chorar amargamente o seu pecado e pedir perdão. Todos os apóstolos, homens e mulheres de boa vontade, que fizeram a vontade do Senhor, serão capazes de abrir, de ter nas suas mãos a chave do reino e entrar no reino e fechar e abrir portas, fechar as portas do ódio quando ama o Senhor e abrir as portas do amor, porque ninguém pode amar o Senhor sem um testemunho do amor pessoal. Então, tenhamos em nós esta consciência viva, consciência de fé. Pedro pode ser você, Pedro pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, desde que estejamos dispostos a seguir os ensinamentos do Senhor, a não fazer do nosso grupo religioso uma redoma, um grupo fechado, e sairmos aí difundindo que fora do nosso grupo religioso não haverá salvação. A leitura, a palavra de Deus nos desmascara desde o Testamento Antigo. A salvação é para todos, e em todo lugar você encontrará salvação. Basta que você tenha como compromisso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós não nos enganemos com discursos, às vezes belos, cheios de textos sagrados, fundamentados. Não nos enganemos, sejamos fortes, coloquemos a nossa fé no Senhor e somente a Ele obedeçamos com a vibracidade do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, apresentemos ao Senhor as nossas preces e respondamos após cada invocação. Senhor, escutai a nossa prece confiante. Senhor, escutai a nossa prece confiante. Por todas as igrejas, aquelas que professam a fé católica e apostólica, que busquem sempre fervorosamente o Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece confiante. Por todas as igrejas evangélicas também, seus pastores, para que nunca deixem de anunciar o reino de Deus àqueles que desejam, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece confiante. Ó Pai, que quereis que vos roguemos em segredo, ouvi os nossos pedidos e dai-nos um coração novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer, então, o nosso ofertório. Ofertar nossa vida queremos, como um gesto de amor, doação. Precisamos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação. De braços erguidos a Deus, ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos. Os dons que nós temos, compartilharemos. Aqueles que sofrem, sorrir os faremos. A injustiça que fere, que mata, tanto homem, criança e mulher, faz o jovem viver sem sentido, frustrado e perdido, distante da fé. De braços erguidos a Deus, ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos. Os dons que nós temos, compartilharemos. Aqueles que sofrem, sorrir os faremos. Ofertar nossa vida queremos, como um gesto de amor, doação. Precisamos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação. De braços erguidos a Deus, ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos. Os dons que nós temos, compartilharemos. Aqueles que sofrem, sorrir os faremos. Roguei, irmãos e irmãs, a Trindade Santa, para que acolha esta oblação que vos oferecemos, em memória da paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei, Senhor, este sacrifício, em honra da Virgem Maria, dos santos apóstolos, dos demais santos e santas, e em benefício de nossa salvação.
Recebei, vos pedimos, Senhor, estes dons que por vossa liberalidade vos oferecemos, a fim de que estes santos mistérios, pela poderosa eficácia de vossa graça, nos santifique durante a vida presente e nos façam chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está ao nosso lado. Corações ao alto. Já os temos para o Senhor. Temos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo agradecê-lo. É verdadeiramente digno e justo, razoável e salutar. Dá-vos graça em todo tempo e lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, louva os anjos as vossas majestades. Adoram-na as dominações. Temem as potestades dos céus, as forças celestes e os bem-aventurados serafins, em comum alegria, a celebram. A seus cânticos, nós os pedimos unir nossas vozes para proclamar em humilde louvor, cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Rogamos ao Pai que aceiteis a adoração de vossa Santa Igreja, livrai-nos da condenação eterna e gravai nosso nome no livro da vida. E que pelo poder do vosso Espírito, esta oferta de pão e de vinho, de amizade e de gratidão, de justiça e de paz, seja por vós em tudo abençoada, aprovada e transformada no corpo e no sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, dai-nos a vossa salvação. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eis o corpo do Senhor, adoremos neste altar. É Jesus que se nos doa no sacramento do altar. Jesus que se nos doa no sacramento do altar. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, deu graças e disse: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vós e de muitos, para a remissão dos pecados. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Eis o
sangue do Senhor. Vinde todos adorar. É Jesus que se nos doa no sacramento do altar. É Jesus que se nos doa no sacramento do altar. Eis o corpo e o sangue de Cristo, o sacramento de nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste vinho, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, ó Pai Celeste, a vossa Santa Igreja, recordando a sagrada paixão de Cristo, sua ressurreição e ascensão aos céus, oferece a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada, o pão santo da vida eterna e o cálice da salvação perpétua, para que sejam levados pelo vosso anjo, pelo vosso santo anjo, à presença de vossa divina majestade, a fim de que todos os que agora participam deste altar recebam o corpo e o sangue do vosso divino Filho e sejam repletos de todas as bênçãos celestes e de vossa graça. Senhor, são grandes e santas. Nós vos rogamos por Jesus Cristo, iluminai com os efeitos da vossa bondade o chefe da nação e todos os governantes, para que a pátria brasileira permaneça na paz, com segurança constante e prosperidade completa. Favoreceis sempre a Igreja Católica Apostólica Brasileira, o Episcopado Nacional, com o nosso Bispo Antônio Júlio, o clero e todos os que, juntamente com os irmãos das outras igrejas, formam o vosso povo e a vossa nação. Senhor, conservai vossa igreja, livre e fiel à vossa vontade. Lembrai-vos, Senhor, dos que pediram nossas orações e de todos os que aqui estão presentes, cuja fé e devoção vos são conhecidas. Elevamos a vós fervorosas preces, pela redenção de suas almas e perdão de seus pecados. Senhor, fortalecei vosso povo que caminha na fé. Lembrai-vos também, Senhor, dos vossos filhos e filhas que já partiram desta vida e que nos precederam com o sinal da fé e agora descansam o sono da paz. Senhor, dai um lugar e uma morada no vosso reino de luz e de paz. Reunidos na mesma fé, glorificamos a vós, ó Pai, e com toda a igreja honramos a memória da gloriosa Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, dos vossos apóstolos e mártires, de São Carlos do Brasil e de todos os que viveram no testemunho da vossa verdade. Senhor, proclamamos a vossa glória em vossos santos. Também a nós, vossos servos pecadores, que esperamos unicamente na grandeza da vossa misericórdia. Dignai-vos de nos fazer participantes da sociedade dos vossos santos, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Deus Pai Onipotente, pertence e é dada toda honra e glória, em unidade com o Espírito Santo. Amém. 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 Rezemos juntos com amor, fé e esperança
a oração da alegria, da comunhão fraterna, da esperança e do amor. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou a rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, passados, presentes e futuros. Dai-nos propício a paz em nossos dias, para que, por vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda perturbação. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e convosco vive na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta união e consagração do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo sejam para nós que vamos receber o penhor da vida eterna. Amém. Aclamemos o Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado do nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, ó Cordeiro de Deus. Unidos no amor de Cristo, rezemos juntos a oração da paz que desejamos e devemos construir. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis para os nossos pecados, mas para a fé da vossa igreja, e concedei-lhe a paz e a união, segundo a vossa vontade. A paz do Senhor esteja convosco. Ele está ao nosso lado. Com filhos e filhas de Deus da paz, saudemos uns aos outros no amor de Cristo. Receba a paz em nome do Senhor. Receba a paz em nome do Senhor. Receba a paz em nome de Jesus. A sua paz vem do interior do coração do Pai, na ação do Santo Espírito de amor. A sua paz vem do interior do coração do Pai, na ação do Santo Espírito de amor, de amor. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que vosso amor se irradie em nossas vidas e que vossa luz brilhe em nossos corações. E que este sacrossanto corpo e preciosíssimo sangue nos liberte de todos os pecados e de todos os males, para que nós possamos anunciar a verdadeira paz,
que vós mesmo prometestes e que jamais nos afastemos de vós. Em este vosso corpo e sangue, Senhor Jesus Cristo, que nós vamos receber por vossa misericórdia, sirvam de defesa à nossa alma e ao nosso corpo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Corpo e o sangue de Cristo guarde a minha e as nossas almas para a vida eterna. Amém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só um começo de uma história de amor? E comentavam com grande dor tudo que se passou. E jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu e em meio aos discípulos a caminhar falava de amor e o som de sua voz abrasavam os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chore, Jerusalém, o Senhor já voltou. Ele ressuscitou e aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu e em meio aos discípulos a caminhar falava de amor e o som de sua voz abrasavam os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos,
reconhecemos ao partir o pão. Meus irmãos e irmãs, rezemos todos juntos. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e sangue são os verdadeiros alimentos do nosso espírito. É o pão vivo descido do céu. Por isso, nós vos bendizemos e unidos declaramos que vós sois o único Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está ao nosso lado. Oremos. Senhor, este celestial mistério renove a nossa alma e o nosso corpo, para que sintamos os efeitos do mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, Senhor, despedi em paz o vosso servo, segundo a vossa palavra, porque meus olhos viram a salvação que nos destes, para que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de Israel, vosso povo. Salvai-nos, Senhor, enquanto velamos, guardai-nos na caminhada, para que juntos com Cristo vivamos a paz. Senhor esteja convosco. Ele está ao nosso lado. Abençoe-vos, Senhor Deus onipotente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que esta bênção desça e permaneçam convosco, agora e sempre. Amém. Vão em paz, e que o Senhor os acompanhe e os guarde. Amém. São Carlos do Brasil, nosso protetor, dai-nos vossa bênção, dai-nos vosso amor. São Carlos do Brasil, nosso protetor, dai-nos vossas bênçãos, dai-nos vosso amor, dai a vossa igreja puro e santo amor, plantemos a semente do Evangelho do Senhor, plantemos a semente do Evangelho do Senhor. São Carlos do Brasil, nosso protetor, dai-nos vossa bênção, dai-nos vosso amor. São Carlos do Brasil,